Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos iniciando mais um programa Bate-Papo com a Simone. Gente, olha só, o nosso programa hoje está sensacional, imperdível. Você tem que ir conosco até o finalzinho, porque hoje nós estamos recebendo a presença de uma pessoa simplesmente maravilhosa. E para começar o nosso programa, eu quero ler uma palavra de Deus para o seu coração, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte. É um versículo que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Gente, olha, presta atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Pois bem, hoje o nosso programa está recheado de, eu posso dizer, de emoções, né? Porque o nosso convidado, para muitos ele é amado, mas para alguns não tão querido, não é isso? É isso aí. E o nosso convidado hoje é o Marcelo de Lima Henrique. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, bom estar aqui, um prazer. Muito bem. Gente, olha, o Marcelo tem uma lista extensa aqui, vou ler para vocês porque eu não consegui gravar. Olha só, cidadão itaboraense, casado, pai de 3 filhos, árbitro de futebol da CBF, não é isso, Marcelo? E está no quadro da FIFA. Foi fuzileiro naval, recebeu a medalha, ou melhor, recebeu várias medalhas, nem vou nem ler, porque até é vergonhoso. Que eu falei de uma medalha e você recebi várias. Olha, eu me nego a falar com a medalha que eu coloquei aqui, Marcelo. E foi jogador de futebol nas categorias de base do Flamengo, América, Bangu. É político, certo? Sempre. Sempre. E concorreu ao cargo de vereador aqui da nossa cidade de Itaboraí no ano de 2012. Seja bem-vindo, Marcelo, essa casa é nossa, fica à vontade. Ok, é um prazer estar aqui, falar sobre tudo, de tudo um pouco, né? Um pouco de futebol, um pouco sobre política, um pouco sobre a vida. Estou à disposição. Ai, que bom. Marcelo, olha só. O Brasil é considerado, ou é o que as pessoas falam, né? Que é o país do futebol. Na sua opinião, o Brasil é ainda o Brasil conhecido como país do futebol? É um dos esportes mais praticados no mundo, né? E o Brasil é o maior campeão, é o pentacampeão mundial, então podemos sim dizer que ainda é o país do futebol, mas eu já rodei alguns países pelo mundo, pela América do Sul, e presenciei também o fanatismo de torcedores argentinos, uruguaios, peruanos. Estive no Azerbaijão também, fazendo jogos lá, e a paixão no mundo todo pelo futebol é grandiosa, mas o Brasil, como pentacampeão do mundo, é ainda o país do futebol. E dessas suas viagens, existe diferença assim, de público? Tipo assim, quem é ser mais caloroso no sentido dentro de um campo de futebol? Os torcedores? Com certeza o público latino, né? Da América Latina aqui, uruguaios, paraguaios, argentinos. São mais vibrantes? São mais fanáticos, mais vibrantes. O que as pessoas veem na TV em jogos de torcedores uruguaios, argentinos, é aquilo mesmo, é daquilo para cima. São muito apaixonados e eu penso até que o torcedor brasileiro tem que aprender um pouco a torcer com os torcedores lá de fora, porque eles são muito... cantam do início ao final, apoiando a sua equipe. Deixam para vaiar lá no finalzinho, quando acaba tudo, mas durante o jogo não, durante o jogo apoiam sempre. Olha que interessante. Marcelo, olha só, você foi jogador de base, começou aos 14 anos. Sim. Deixa eu dar um pouquinho sobre a sua vida para a gente poder fazer esse nosso bate-papo. E aí, aos 20, acho que aos 24, uma coisa assim, você foi fuzileiro, não, depois você foi fuzileiro naval, certo? A realidade da minha história é o seguinte, eu comecei a jogar futebol com 11 anos de idade, né, 11 anos. Sim. Eu comecei no América do Rio de Janeiro, aí rodei Operário de Mato Grosso do Sul, Bangu, base do Flamengo, um pouquinho no Botafogo também, voltei pro Bangu, isso até 17 anos. É mesmo? De 11 a 17, rodei um bocado aí,
E com 17 anos ingressei na Marinha, nos Fuzileiros Navais. Fiquei na Marinha durante 30 anos. Eu sou tenente da reserva agora, eu estou na reserva desde novembro agora. Tirei 30 anos de Marinha e conciliei essa minha carreira de militar com a carreira de árbitro. É mesmo? Conciliei, foi bastante trabalhoso, dificultoso, 2 atividades que exigem muito, mas agora eu só apito futebol hoje em dia. Ai, que legal. E o que levou você a ser um árbitro de futebol? Qual foi a sua inspiração? Meu papai foi árbitro, José Henrique Neto. É ele que me incentivou, ele que me levou para o curso. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, ele conseguiu meia bolsa. Eu ganhei uma meia bolsa, a outra metade ele pagou, porque eu também não tinha dinheiro. Contra a minha vontade, eu só queria ser jogador de futebol, e até que ele, com um mês fazendo o curso, estava apaixonado pela arbitragem, de estar inserido ali no futebol, né? E é uma paixão que já dura de 1995 a 2019, já são 24 anos dentro dos campos atuando. Beleza, e dentro dessas 24 anos, quase 25 anos que você está atuando, não é isso? Quais foram as partidas, pelo menos uma, que marcou você positivamente e uma que marcou você negativamente? Teria alguma? Eu tenho bastante partidas positivas. Agora, de memória, eu te falar uma partida negativa, assim, propriamente, eu posso citar uma ou duas, mas nem interfere muito na minha atuação própria. Positiva, eu apitei para a eliminatória da Copa do Mundo para o Brasil 2014, eu apitei Uruguai e Argentina, lá em Montevidéu, foi uma partida muito positiva. Eu tenho uma partida que para muitos é negativa, mas para mim foi super positiva, que foi Botafogo e Flamengo, final do Campeonato Carioca de 2008, conhecido como depois os jogadores foram do Botafogo. Foi conhecido como chororô, não é isso? Eu não gosto dessa palavra, que eu acho até um desrespeito para a instituição, né? Mas foi uma partida muito positiva para mim, porque houve um penal e muitos não marcavam um penal por segurão, por agarrão dentro da área, e eu tive a coragem de marcar aquele penal dentro da área. Segunda-feira, a manchete do maior jornal do Rio de Janeiro era estampado o jogador do Botafogo com a camisa do Flamengo, quase tirando, na primeira capa. Eu pensei, e se eu não tivesse marcado aquele penal? E aquela partida para mim foi muito positiva, dali a minha carreira deu uma guinada positiva. Outros vão achar que foi negativa, né? Os torcedores faz parte. Verdade. Posso botar como uma partida negativa a final de 2014, Vasco e Flamengo, uma das 11 finais que eu arbitrei no Rio de Janeiro. Quem trabalha mais, erra mais. Verdade. Quem fica em casa não erra. Quem faz uma final não vai errar. Eu fiz 11 no Rio de Janeiro e a partida estava 1-0 Flamengo, 1-0 Vasco da Gama, com um penal a favor do Vasco, marcado por mim, de repente as pessoas esquecem disso, e o Flamengo aos 45 do segundo tempo empatou com um gol impedido. O jogador do Flamengo estava impedido. Nossa. Porém, eu como árbitro central, eu ainda não consigo apitar e bandeirar. Para isso tem um especialista ali. Infelizmente o assistente se equivocou, um grande assistente, e mais infelizmente ainda foi dado o título de campeão ao Flamengo por uma falha humana do meu companheiro, mas eu como comandante da equipe, eu assumo a responsabilidade sem problema nenhum. Lamento muito por isso, mas faz parte do futebol, faz parte do jogo. Sim. E hoje, né, tem essa inovação do VAR. Né? O que você acha? O que você tem a falar sobre isso? Ajuda vocês, nesse caso, vocês árbitros, a evitar desse tipo, né, de dificuldade que teve aí, desse jogo da final de 2014? Ajudaria bastante, né? A tecnologia ela veio para ficar, não é de hoje, né? Cada dia muda, vai mudando, a gente vai se adequando à tecnologia. Hoje o que é inovação, se você piscar os olhos daqui a 2 anos não é mais. E uma coisa nós podemos garantir, gol de mão não vai ter mais em jogo de futebol. Gol impedido, não vai ter mais um time perdendo o título por um gol impedido. Pênalti marcado com a falta fora da área não vai ter mais, porque o árbitro de vídeo ele vai corrigir esses fatores. Um jogador que agrediu o outro e o árbitro não viu, a gente vai paralisar a partida, vamos lá no monitor à beira do campo e vamos analisar e vamos expulsar aquele jogador que agrediu. Então, a tecnologia só veio para ajudar a legitimar o placar. Obviamente que os erros não vão acabar, mas os grandes erros sim, porque a máquina ali, o vídeo, é analisado por outro homem que está ali. Então, eu acho que vai minimizar bastante e o VAR veio para ficar assim. É o que aconteceu agora no jogo de sábado, né? Lá no Taqueirão, Corinthians e Grêmio. Isso. Até teve um gol do Corinthians, perdão, do Grêmio, não é isso? Um pênalti para o Grêmio. Pênalti. Isso. E aí depois que foi feita a análise, foi cancelado esse... Isso é uma das maiores dificuldades que
O futebol hoje é muito rápido, as pessoas de repente em casa não têm noção do que é o futebol profissional. Às vezes até ouço nos campos de várzea que a gente anda por aí, ouço falar, fulano de tal joga mais do que o profissional que está lá, o goleiro tal que está ali na minha pelada é melhor do que o que está lá. Mas o futebol de alto nível, ele é muito rápido, ele é muito veloz, e às vezes a bola bate na mão, não bate, você às vezes é traído, ou está num ângulo ruim, como foi o caso sábado, né? A bola realmente bateu na mão do jogador, e no campo você não tem tempo, espera aí que eu estou analisando, você ou marca ou não marca. E decidi marcar, mas depois fui analisar pelo vídeo e vi que realmente a bola bateu na mão, mas a distância foi muito curta, o chute foi muito rápido e a mão do atleta estava estendida na direção do corpo. Em nenhum momento o atleta ampliou o espaço dele com a mão e humildemente, naturalmente, consultamos o VAR, né, que é um outro árbitro qualificado que está lá também, mostra a imagem para a gente. Não tem problema nenhum em rever o lance e legitimar aquela decisão. Então o futebol mudou para melhor, penso eu. Que bom. Agora, olha só, Marcelo, num jogo de futebol tem muitos insultos, gritaria, e isso dificulta você como profissional que está ali no meio do campo? Isso prejudica no trabalho de vocês psicologicamente? Afeta alguma coisa vocês? Sábado agora eu fiz, foi a minha partida de número 180 na Série A do Brasileiro. Contamos Série B, Série C, Série D, Campeonato Carioca. Eu não sou de guardar as estatísticas não, mas devo estar beirando a 1000 jogos. É muito gostoso o barulho da torcida, o barulho da massa. Mesmo xingando, gritando, você não ouve as pequenas palavras, você ouve a massa toda e você sabe que você é o comandante daquela partida, né? Para o bem, para tentar fazer o bem. Muitos acham que você, infelizmente, a nossa cultura é sempre achar que as pessoas são ruins, que as pessoas trapaçam, mas o árbitro está ali para tentar fazer o bem, para fazer um jogo agradável. E eu, como telespectador de futebol, eu quero fazer um jogo bom para o público. Então eu tento preservar o craque, atuar bem. Então a gente ouve muito pouco o que acontece ali no campo de jogo. As coisas mínimas a gente ouve muito pouco. É muito alarido e tal, mas é um barulho ensurdecedor. Temos um rádio comunicador, às vezes não consigo nem falar com o meu assistente. É uma delícia, tá? É um privilégio estar no meio do futebol pentacampeão do mundo. Poxa, imagina. Gente, olha só, estou falando que a nossa entrevista hoje está sendo sensacional e aproveitando aqui fazer uma propaganda, sabe? Que tem nossos colaboradores, né? Tá bom. Isso. E hoje eu quero trazer para vocês a novidade da veterinária Dr. Abílio Pereira, que está estabelecida no Apolo aqui em Itaboraí. Então você que precisa cuidar do seu animal de pequeno porte, a clínica Dr. Abílio, ele atende animais de pequeno porte, ele faz exames, cirurgias, exames laboratoriais, que eu estou emocionada aqui, gente, vacinas e banho e tosa. Então procure o nosso querido Abílio, o telefone é 2623-7127 e o endereço vai estar passando aqui embaixo do visor. Marcelo, você iniciou, né, se formado em arbitragem, que se fala, né? Aos 24 anos. Isso. Vamos lá. O que você pensa sobre a profissionalização dos árbitros aqui no Brasil? Eu acho que se faz necessário, né? O árbitro é o único amador no meio de um universo profissional e muito bem pago, né? O árbitro é um prestador de serviço em que ele tem que arcar com o seu treinamento físico, como é o meu caso, hoje eu já fiz o meu treinamento físico. Você arca com o seu atendimento médico, com a sua fisioterapia. Alguns têm que procurar, de repente, uma psicóloga esportiva. Então, eu acho que o árbitro ele não quer só ser profissional para ele ganhar mais, ele quer condições de trabalho. Interessante seria até essa pergunta que eu ia fazer. Vocês que bancam essa questão nutricionista, preparador físico, o próprio árbitro, não é instituição, não existe nenhuma instituição que venha dar esse suporte a vocês? Não, o suporte que o árbitro tem é ele que se dá. O tênis que ele compra para treinar, o short que ele compra para treinar, a academia que eu pago todo mês aqui em Itaboraí, sai do meu bolso, eu tiro da minha taxa que eu ganho nos jogos. E infelizmente as condições para se trabalhar no futebol profissional no Brasil para o árbitro não é a ideal ainda. Já melhorou muito, mas o problema da profissionalização é quem vai ser o patrão. O que vai fazer, a carga tributária é muito grande no Brasil. O que vai fazer com o árbitro que aos 45 anos, 47, 48, 50 se aposenta? Ele vai fazer o quê?
Ele vai ficar em casa recebendo do município, ou do estado, ou da União. Daqui a 10 anos teremos 10 mil árbitros recebendo. O que fazer? Então eles ainda estão estudando. Eu penso que poderia ter um contrato semi-profissional, você fazendo um contrato de 1 ano, 2 anos, fazendo treinamentos periódicos lá em algum centro de treinamento e tendo todo um amparo médico, um amparo legal, um amparo social, para ter uma garantia, né? O árbitro hoje ele ganha por jogo, se ele apitar um jogo no mês ele ganha tanto. Se apitar 10 jogos ele ganha tanto. E pode ficar às vezes, fazer um jogo ruim. Eu já fiquei 8 meses sem apitar porque fiz um jogo ruim. Aí é penalizado, seria a forma de penalizar? É penalizado às vezes silenciosamente, vocês nem sabem, a torcida nem sabe. Aí você encontra um amigo na rua, parou de apitar? Não, você está às vezes punido porque você errou no jogo e você está sem receber. Então essa é a vida do árbitro, é uma coisa de louco. Interessante. E na sua opinião, o que deve ser feito, desculpa, voltando aqui um pouquinho no assunto, dentro dos estádios está tendo muita violência, não é isso? A gente vê isso demais. Desculpa, é que nós estamos aqui com uma galera aqui, aí um se empolgou, né? Tem arquibancada aqui também. E está interagindo aqui com a gente, se empolgou. Mas tá bom, tá válido, né? Acabei me tirando de concentração. Mas olha só, dentro dos estádios de futebol tem muita violência, certo? E o que você acha que pode ser feito para amenizar a violência? Quando você fala de comportamento dentro do estádio, quando você fala de comportamento de atletas, comportamento de dirigente, quando você fala de tudo, você tem que falar da cultura de um povo. A gente mora no Brasil, um dos países mais violentos do mundo, onde a taxa de mortalidade é grande, a agressão à torta e à direita. Então, infelizmente, é cultural. A gente vive num país em que perdemos alguns valores, valor à vida, valor ao respeito ao ser humano, à família. Isso reflete na arquibancada, isso reflete dentro do campo de jogo. Eu acho que tinha que ser uma cruzada de toda a sociedade ver o futebol como um bem, como um lazer, como um entretenimento. Mas infelizmente o futebol ele é visto muito como negócio, muito como rivalidade, muito como guerra. Eu ainda quero ver o futebol como entretenimento. Então infelizmente é cultural, enquanto não se for lá na raiz, mudar o ensino, a educação, plantar semente para poder colher daqui a 30 anos, a gente vai ficar com esse futebol nesse baixo nível cultural que a gente vê pelos estádios do Brasil. Infelizmente. Que hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, quando tem uma partida, exemplo, Flamengo e Vasco não pode a família, né? Geralmente. Muito complicado. Aí você vê quando vai o Flamengo e um time menor, tipo assim, um América, aí a gente vê a família reunida lá. Verdade. Interessante. Então, infelizmente, passa a ser até a cultural, né? Quer dizer, a cultura do nosso povo, infelizmente. E olha só, o Marcelo, a gente vê que no Brasil tem vários campeonatos. Campeonato da Carioca, campeonato Copinha, Copa, e assim vai. Né, tem Brasileirão. Você acha, e a gente vê que decorrer do campeonato, muitos jogadores são lesionados, e eu acho que isso às vezes acaba caindo um pouco o rendimento da qualidade do jogo. Você acha que essa quantidade enorme, essa pluralidade de jogos, né, de campeonatos, acaba prejudicando o futebol? Prejudica sim, com certeza. Temos equipes agora no Brasil aí jogando 3 torneios, né? Eu acho que é o caso do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Grêmio, estão jogando Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com certeza. Quanto mais joga, o futebol é muito físico hoje, as lesões vão aumentar, lesão aumentando, o craque machuca, a qualidade cai. E bota o time B, o time C, e, infelizmente, é a busca incessante pelo capital. Enquanto não rever isso, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer que tenha jogo de segunda a segunda. Desde da TV que transmite até o vendedor de churrasquinho na porta do estádio. Ele quer que tenha jogo, tudo é capital. Então o futebol ele move muita coisa. Às vezes a gente não tem noção. Famílias vivem indiretamente do futebol. Guardadores de carro vivem do futebol. E às vezes a gente não tem essa noção da grandiosidade que é um espetáculo, que é o futebol. Mas eu penso sim que ele tem que ser melhor tratado. Beleza. Gente, e aproveitando aqui a oportunidade, pedir para que você vá lá no nosso canal, se inscreve, dá um like, né? Nos ajude a divulgar e também manda também as suas sugestões, tá bom? Para o nosso programa. Marcelo, olha só, como você vê hoje o investimento do poder público hoje no nosso esporte, seja estadual, municipal e federal? Você acha que é o suficiente que o nosso país, como eu falei, o poder público está investindo no futebol? Não só no futebol, como também em todas as esferas do esporte. Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso?
Eu vejo o esporte como uma grande ferramenta de transformação da juventude. Eu fui transformado pelo esporte. Então eu venho de comunidade carente do Rio de Janeiro e vi bem o que o esporte pode fazer. Infelizmente, a nossa classe política e a sociedade, ela vê o esporte como despesa, né? Eu vejo como investimento. E sonho ainda vem em nossa cidade, né? Depois no estado, no Brasil, termos mais investimento no esporte. Esporte sem querer formar campeões, mas formando cidadãos. Muito bom. Infelizmente, a nossa classe política não vê assim. E nós vemos aí muitas crianças ociosas, muitos jovens ociosos, morrendo, indo para as drogas. Acabamos perdendo é triste. O tráfico, né? É triste, porque quando a criança ociosa ela não tem o que fazer, o tráfico arrasta. Então, eu acho que passou da hora da gente poder fomentar atividades esportivas para que a criança se torne um cidadão melhor, aprenda a competir, aprenda a perder, aprenda a compartilhar, a trabalhar em equipe. O esporte traz isso. Você aprender a perder no esporte é a melhor coisa. Dói, chora, cai, machuca, depois você vai lá e vence. Então o esporte ensina isso. Mas infelizmente, mais uma vez, a classe política, quando ela quer trabalhar com esporte, ela patrocina o time da cidade, ela patrocina um grande campeão de taekwondo, ela patrocina um grande campeão de judô, mas não vai lá na criança, lá na escola, para formar cidadão. Então, infelizmente, a gente está engateando ainda nessa política. E até interessante, Marcelo, meu cunhado e minha irmã moraram um período lá na Alemanha. E a filha deles hoje está com 11 anos, 11 para 12 anos. E lá na escola, a escola lá na Alemanha são integral, tempo integral. E lá ela praticava o atletismo, corrida. E a escola tem essa base, né? E aí voltaram para o Brasil. Você acredita que a menina passa o dia todo correndo no quintal? Ela ontem falou assim para mim, tia, eu acordo 7 horas da manhã, corro até 10 horas da manhã. Ela sente necessidade em correr. Infelizmente, nós não temos aqui uma política pública no nosso município para amparar uma criança que tem toda essa aptidão para o esporte. São aptidões que são desenvolvidas desde a infância, né? Se a gente não desenvolver a criança, não buscar valores lá na juventude, lá na infância, não vão ter valores. Infelizmente, é essa não política que existe no nosso Brasil, vamos dizer assim. E qual é a sua opinião sobre a realidade do futebol brasileiro na atualidade, em questão de infraestrutura, filosofia de trabalho, certo? Começando pela categoria de base. Eu tenho um filho que jogou na base, em algumas bases aí, de 9 anos de idade até agora, até 22 anos, ele é atleta profissional. A realidade é mais triste possível. Mais triste possível. Pode ser o clube grande ou pequeno, ele não se importa se o jovem estuda, se o jovem come bem, se o jovem come mal, se o jovem acorda 3 horas da manhã em Itaboraí para chegar no centro do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca para poder treinar, se ele tomou um café, o clube ele quer o jogador. O clube ele quer um zagueiro grande que joga pela direita, que tenha bom passe. Se aquele jogador tiver lá 1 ano no clube e ele errar um passe, já vem outro, a fila anda, e não se importa com o jovem. O futebol, como tudo no Brasil, é muito imediatista. Então eu acho que ele é muito mal estruturado. A prova disso é que os clubes que estão investindo agora em estrutura estão à frente aí. É só olhar a tabela dos campeonatos. Grandes clubes de São Paulo, grandes clubes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Tem 2 grandes clubes lá que investem na base. Então o segredo é esse, mas no geral a base ela é muito sofrida. O futebol, todo mundo quer ser jogador de futebol. A família sonha, não é o sonho às vezes só do menino, é o sonho da família. E o futebol ilude muito. Infelizmente alguns deixam o ensino, o estudo. Quando acorda já tem 25, 30 anos e não tem uma profissão. E são os desempregados da bola. E é muita gente que sofre em relação a isso. Eu conheço um pouquinho, que eu vivo nesse meio há 25 anos, e realmente a base, o futebol, ele engatinha a infraestrutura aqui no Brasil. E falando aqui da nossa casa, né? Eu sei que você é um ser político, já foi candidato, né, a vereadora aqui da nossa cidade de Itaboraí. Como é que você vê hoje o investimento do esporte aqui em Itaboraí? Esquece Rio, esquece Brasil, vamos ver que é a nossa casa, nosso quintal.
Eu tenho muito apreço pessoal, é até difícil, né, as pessoas falarem isso, né? Eu tenho muito apreço pessoal pelos governantes de Itaboraí, pelo nosso querido prefeito, por alguns que estão na secretaria, nas secretarias, tenho muito apreço, são pessoas que eu conheço há muito tempo. Eu vejo um investimento muito aquém. Agora eu não posso falar a fundo realmente, queria até poder falar, se é por falta de recursos, se é por falta de vontade, se é por falta de iniciativa, se é por falta de profissionais qualificados que poderiam estar lá para desenvolver uma política. Realmente não tenho esse conhecimento, mas o investimento, pelo que eu vejo, é nenhum. Investimento muito pouco. Se tenta... É a gente da CIA. Se tem, vamos propagar, porque tem que fazer propaganda. Eu sonho ainda que não consiga fazer 30 escolas, mas faz uma escola modelo, com uma quadra, né? Com uma quadra para a criança poder ficar integral, desenvolve atividade esportiva de manhã, almoça, estuda à tarde, faz um reforço escolar, desenvolve uma atividade, você contrata 1 ou 2 professores de voleibol, 1 ou 2 professores de futebol, um de luta, e você desenvolve. Eu acho que qualquer cidade que mais pobre que ela possa, por mais falta de recursos que ela possa ter, ela pode criar sim, com boa vontade, isso. E a cidade não pode viver de final de semana da corrida, final de semana do futebol. Isso tem que ter uma política contínua para poder desenvolver a criança, e se existe, eu desconheço em nossa cidade. Bom, você como foi candidato a vereador aqui no município de Itaboraí, você tem algum projeto relacionado ao esporte? Eu tenho sonhos. Tem sonhos, né? Eu tenho sonhos. Projeto eu não tenho porque projeto você compra, projeto você copia. Os projetos estão aí, não tem o que inventar. O que você tem que fazer hoje é uma escola integral. Para ser realizado, né? Não adianta o Marcelo tem um projeto inovador. Não tem. O fulano tem um projeto inovador. O projeto é simples. É a criança entrar na escola, é a criança receber o seu café da manhã, seu uniforme limpo, seu material, estudar a manhã toda, almoçar, fazer uma atividade esportiva até 3, 4 horas da tarde, tomar o seu lanche para casa, feliz da vida, tranquilo, desenvolvendo aptidões, desenvolvendo, como eu falei, trabalho em equipe, perdendo, ganhando, chorando, sorrindo, respeitando o professor, valorizando o pai e mãe. É um projeto muito simples, que era um sonho que eu tinha quando eu tentei ser candidato a vereador. Falei isso na época para o Dr. Sérgio Soares, independente de ser ex-prefeito, é um grande amigo que eu fiz em Itaboraí, mas é difícil você tocar esse projeto pela frente, porque infelizmente em alguns municípios, e no nosso município também, as coisas aqui são muito loteadas. Tiveram algumas administrações que passaram em que o secretário de esporte era do Rio de Janeiro, o secretário da saúde era de São Gonçalo. Não sabe a demanda, não sabe a dor que o povo passa, e você chegar no hospital 2 horas da manhã, o seu filho passando mal, e o médico lá, eu não posso te atender, porque eu estou 3 meses sem salário. Eu falei, rapaz, se fosse você, eu não estaria nem aqui. Mas aconteceu comigo. Isso, aconteceu comigo. Eu estou narrando porque aconteceu comigo. Aí eu ainda coloquei isso no Facebook e ainda ouvi assim, mas você mora aqui porque você quer. Itaboraí é assim. Eu falei, realmente, cara, eu moro aqui por escolha. Você ama a cidade? Eu moro aqui por escolha, porque eu saí de uma cidade muito violenta que é o Rio de Janeiro, e é daqui para cima, daqui cada vez mais pro mato, eu não quero morar para lá. Mas eu vou brigar por Itaboraí e sonhar que aqui vai melhorar sempre. Então vamos lutar para isso. Vamos lutar por isso. Olha só, Marcelo, nós vimos mulheres no esporte, graças a Deus está crescendo muito dentro do futebol, enfim. E hoje nós somos 54% da população votante no Brasil, e aqui em Itaboraí, fazendo uma pesquisa, vi que nós temos muitas mulheres também, a população é maior mulher do que homem. E hoje na nossa cidade, aqui em Itaboraí, só temos uma representante, uma vereadora, né? E nunca tivemos nenhuma mulher como candidata a prefeita da cidade ou que viesse a exercer o poder executivo. Como você vê a mulher na política? Eu acho primeiro que as mulheres têm que se unir. Quem elege a maioria do eleitorado masculino são as mulheres, já que elas são as maiores votantes. Eu acho que na hora da mulherada dar uma virada nisso. Porque se depender dos nossos dirigentes, da almarada aí, eles vão botar 10 secretários homens e uma mulher ou nenhuma. Nenhuma. Então as mulheres têm que se unir, eu acho louvável. O Partido da Mulher de Itaboraí elegeu um homem prefeito. Verdade. Doutor Sadia, um amigo, doutor Sadia é meu amigo. Mas o Partido da Mulher tinha que ser, as candidatas de executivo tinham que ser mulheres, na minha opinião. Então acho que é bem louvável sim, e as mulheres começarem a acreditar que tem que ter uma mudança.
Eu acredito sempre em mudança, temos que ter mudanças. Eu acho que é uma boa hora sim, né? Fala-se muito em mulher no esporte, então por que não? A primeira mulher prefeita de Itaboraí, se de repente sai daqui hoje, não sei. Amém, né? Depende da vontade de Deus também, eu acho Claro. que é louvável sim, mas as mulheres têm que se unir. Gente, olha, não falei que o nosso programa hoje estaria demais? Então, olha, não esquecendo, se inscreva no nosso canal, dá um like lá, ajuda a gente a divulgar o nosso programa. Gente, infelizmente chegou o final do nosso programa. Marcelo, olha, foi muito bom receber você aqui. Espero receber você em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Satisfação toda minha, sempre é prazeroso para mim falar sobre futebol, arbitragem, sobre a vida, um pouquinho sobre política, sempre sonhando com um futebol melhor, com um Brasil melhor, porque enquanto existe vida, né, a gente está sonhando e temos esperança. Então bola para frente aí, que o nosso município se recupere desse marasmo que está aí durante muitos anos para que nossas crianças tenham um futuro melhor. Um abraço a todos. Muito obrigada. Gente, olha, não perca no próximo programa, vai estar também imperdível. Olha, um beijo a todos, tchau, tchau.